Oi, vamos falar sobre medos hoje. Bom, hoje eu quero trazer esse assunto medos, especialmente antes da gente ser mãe. Eu vejo que eu tenho algumas amigas que ainda não são mãe e sempre quando a gente conversa assim, surgem milhares de medos, assim, mas como que eu vou fazer se acontecer isso? Como que eu ajo em tal situação e tal? E aí eu falei assim, não, acho que eu vou pensar um pouco qual eram os meus medos antes de me tornar mãe e o que eu penso deles hoje, para também compartilhar com pessoas que ainda não são mãe. Mas se você já é mãe, fica aqui nesse vídeo porque no final eu quero que você me fale qual era o seu medo e o que você pensa sobre isso hoje. Porque é tão interessante a gente ver o quanto a gente evolui, o quanto a gente vai mudando os pensamentos, né? Que a gente vai assim, nossa, era assim que eu pensava antes, não acredito nisso, como minha vida mudou e como se transformou. Opa, bati na câmera sem querer. Então vamos lá. Um dos meus medos, assim, que me rondava, mas muitas vezes eu tinha até vergonha de admitir, era sobre o meu corpo, sabe? Assim, eu hoje consigo identificar que isso veio um pouco de medo da criação que eu tive, sabe? Porque assim, a minha mãe, quando eu era criança, ela pegava a barriga dela e falava assim: olha, isso aqui tá grande assim porque foi você que deixou. Porque foi depois que eu engravidei de você, que eu tive, eu nunca mais tive. E aí eu olhava as fotos da minha mãe, quando ela era jovem, e ela era super magrinha, assim. E aí eu cresci pensando aquilo. Quando eu engravidar, eu vou engordar muito e não vou mais conseguir emagrecer. E isso me assustava, porque eu não queria, sabe? E aí, assim, eu era vaidosa, eu gostava de me cuidar do corpo e tal, mas tinha esse medo, né? E hoje, o que eu penso sobre isso? Bom, eu te dou o conselho. Se você hoje ainda não é mãe e tá insatisfeita com o teu corpo, saiba que o melhor momento para você atingir o corpo dos teus sonhos é agora, é o momento mais fácil e que você vai conseguir isso de uma maneira mais rápida. Então, te incentivo a fazer isso, sabe? A fazer atividade física, a cuidar da tua alimentação e tal, porque daí você atinge o corpo e você sabe o que você precisa fazer para ter aquele corpo que você gosta, entende? Então, depois que o filho vir, vai ter sim algumas mudanças, vai alterar, é normal, mas você já sabe o que tem que fazer para voltar, né? E aí você vai fazer e vai voltar e vai estar feliz, vai estar plena com o seu corpo. Então, no meu caso, eu tinha esse receio, e assim, eu nunca não gostei assim do meu corpo, mas também não amava, assim, né? Tinha as coisas que eu queria mudar, acho que é normal. Mas depois que eu engravidei e tive meu filho, logo depois que ele nasceu, eu voltei ao meu peso normal. E aí eu pensei, ué, mas não ficou aquela barrigona, não ficou, não fiquei acima do peso que nem eu achava que ia ficar, porque era uma coisa que me preocupava. Então, eu aprendi que essa questão da gente engordar não tem a ver com a gravidez, não tem a ver com os nossos filhos, mas tem a ver com a vida que a gente leva, com os hábitos ou até mesmo com alguma questão psicológica, né, que a gente tem ali e que pode interferir nisso. Então, isso me tocou tanto porque é uma coisa que eu quero cuidar muito, para também não falar isso para os meus filhos, para não despertar nele esse medo que eu fui, sabe, que eu tive, que eu fui despertada. Aí a outra coisa era a questão assim de estrias, era questão de cicatriz, sabe? Então assim, o que eu penso sobre isso? Eu tive estrias e eu tive que fazer 2 cesáreas e eu fiquei com a cicatriz da cesárea. Então, antigamente, eu tinha aquele receio assim, ai, mas a minha barriga vai ficar feia, vai ficar com estria, vai ficar com cicatriz e tal. Isso quando eu era nova, né? Aí quando eu já tinha assim, um pouco mais crescidinha, eu trabalhava com isso. Eu trabalhava com cicatrização, eu trabalhava ali com estrias e tal. Então eu sabia que aquilo tinha uma cura e tinha uma solução. Então eu pensava assim, tá tudo bem se eu ter estria, se eu ter cicatriz. Depois eu sei cuidar, eu sei tratar, entende? Hoje, que eu não trabalho mais com isso, mas eu sei que tem tratamento e tudo mais, eu já me vejo assim, gente, eu não tenho mais coragem de botar um biquíni. Eu não tenho mais coragem de usar, sei lá, uma blusa que vai mostrar minha barriga. Então, quem vai ver o meu corpo é o meu marido. E o meu marido sabe que aquilo veio dos nossos filhos. Ele sabe que aquilo tá contando uma história. Então eu não tenho vergonha disso, sabe? E eu não fico mostrando aí também, né, pra todo mundo ver. Então não é uma coisa que me incomoda hoje, tendo na minha realidade, mas era uma coisa que me preocupava no passado, né? Outra coisa que eu tinha receio era em questão do trabalho. Como que eu vou fazer com o meu trabalho com filhos, né? E isso é uma coisa muito interessante porque quando a gente tá assim no trabalho sem filhos, a gente tem uma cabeça. Mas quando a gente é mãe,
a gente tem outra realidade, então a gente muda o nosso pensamento, sabe? Então hoje, pra você, se você tá apavorada porque você não sabe como vai ser a questão do trabalho com os filhos, fica tranquila que basta o filho nascer pra você entender e pra você ir tomando consciência das coisas e saber fazer a escolha certa, sabe? Do que você vai ter que fazer, ou como você vai fazer, ou qual é o jeito das coisas que você vai ter que dar. Então, assim, tranquiliza o teu coração, porque a forma que você vai pensar quando você estiver na situação que você precisa resolver é diferente da forma que você está pensando hoje, tá? Deixa eu ver se tem algum outro anseio, assim, né? Tem outro anseio, tinha outro anseio. Não cheguei lá ainda, mas eu já tô bem mais tranquila agora. Era tipo assim, quando a criança me fazer uma pergunta embaraçosa, como é que eu vou saber responder, né? Então, assim, hoje nunca recebi ainda essa pergunta embaraçosa, porque o meu filho mais velho tem só 3 anos, né? Mas eu já estudei, já li livros, já assim, já tô lá, assim, seguindo uma orientação, já tô naquele caminho, então eu já sei o caminho. Então, se em algum momento surge uma pergunta que eu acho meio embaraçosa, eu acho que eu já sei até como me sair, porque eu já tô me preparando para aquele momento, coisa que eu nem sabia anos atrás, antes de me tornar mãe, sabe? Então, minha amiga, o que eu queria te dizer é assim, ó, se tranquilize, tá? O medo que você tem hoje não vai ser a sua realidade de amanhã. Possa ter certeza disso, porque você vai mudar. O seu pensamento, a sua cabeça, o seu coração, tudo vai mudar. Então, claro que você vai passar a ter, de repente, outros medos, outras inseguranças, né? Isso é normal, tá? Mas, assim, tranquilize o teu coração hoje. Não deixe isso crescer dentro de você e te impedir de viver algo maravilhoso, de construir uma família, de querer casar e tudo mais, tá? Então, assim, reze muito a Deus, fale tudo isso para nosso Senhor, fale assim, Senhor, eu tenho medo disso e eu tenho muito medo que isso aconteça, então me ajude, né? Eu tinha outro medo, gente, eu acho que esse medo, assim, ó, é o principal. Eu tinha medo de não escolher, isso aqui foi até assim, vou até me aconchegar pra falar melhor disso. Eu tinha medo de não saber escolher um pai pro meu filho. Sabe por quê? Porque eu cresci sem pai. E aí eu sei como é ruim viver uma infância sem pai. Deixa eu dar um nó na minha garganta agora. Então eu tinha muito medo de viver isso. De engravidar, de ter filhos e de não dar pra eles um pai presente, um pai amoroso. E olha só, isso mexeu tanto com o meu psicológico que na minha adolescência eu tive outros namorados antes do meu marido e eu olhava pra aquele namorado e eu pensava, será que ele vai ser um bom pai? E aí teve um namorado que depois eu até fui pra psicóloga, assim, pra entender isso, né? Eu percebi que eu tava com ele porque eu achava que ele era um bom pai, mas ele não era um bom namorado. E se ele não era um bom namorado, ele não ia ser um bom marido. E eu só entendi isso com terapia, com a ajuda da psicóloga. E nessas sessões de terapia eu pude entender assim que o meu marido só vai conseguir ser um bom pai se primeiro ele for um bom marido. Então eu não tinha que me preocupar em escolher um bom pai para meus filhos, eu tinha que me preocupar em escolher um bom marido para mim. E isso mudou a minha mente, virou uma chavezinha assim, sabe? E então, assim, reze, se você é solteira hoje, reze pedindo pra Deus, assim, um marido bom, não reze pedindo um namorado, reze pedindo um marido, Senhor, eu quero um marido bom, um marido que seja bom pra mim, que seja bom pai pros meus filhos. E nisso, você vai entregando para Nosso Senhor também e ele vai te ajudando a fazer isso, porque eu fiz isso, tá? Eu rezei pedindo um bom pai para os meus filhos, um bom marido para mim. E no ato que vai acontecendo, né, vai você vai vivendo, vai vendo. Então, tipo, hoje eu sei que o meu marido é um excelente marido e por isso ele é um excelente pai. Porque ele se preocupa comigo, porque a gente tem um ótimo relacionamento e é isso que traz segurança para o nosso filho, é isso que traz, enfim, estabilidade para nossa família, né? Outra coisa que a gente ouve muito, né? Depois dos filhos o relacionamento ficou muito ruim, o relacionamento caiu na rotina e tal. Gente, isso é fácil de acontecer, sim, se você não educar os seus filhos. Então, se você criar para o seu filho uma rotina onde você consiga colocar eles para dormir num horário, você tenha tempo para o seu esposo
Isso não vai acontecer, o teu casamento não vai desestruturar. Agora, se o teu casamento já não é bom hoje, com a chegada dos filhos, pode ser que realmente piore. Porque os filhos, eles dão uma balançada, porque eles exigem de nós maturidade. E se a gente não tá tendo hoje, assim, filhos, com filhos a gente vai ser obrigada a ser. E ou a gente vira, né, essa pessoa mais madura, ou a gente vai sucumbir. Então, o fato do relacionamento não dar certo depois dos filhos, não é pelos filhos, é pelas pessoas que estão no relacionamento, falta de maturidade dessas pessoas, né, em um dos filhos. E, e essa questão, assim, do relacionamento, eu lembro muito, assim, ó, que quando o meu primeiro filho nasceu, eu me apaixonei, assim, ó, umas 10 vezes mais pelo meu marido. Eu já amava ele muito, eu já era completamente apaixonada. O meu filho nasceu 9 meses depois de eu estar casada, então praticamente eu ainda vivia uma núpcias ali, né, uma lua de mel. Só que quando eu vi o meu marido segurando o meu filho na maternidade do hospital, enquanto eu tava lá, assim, debilitada devido à cesárea, eu olhei para aquele homem e pensei, é esse cara, tipo, é esse cara, é o máximo, ele é o amor da minha vida. Então, no meu caso, os filhos chegaram para ainda aumentar esse amor pelo meu marido. E totalmente diferente daquilo que eu cresci ouvindo, né? Do que, os filhos vêm, destroem casamento e tal. Então eu queria finalizar esse vídeo para você, falando com você, para você pensar em todos os seus medos, tentar descobrir da onde eles vieram, quem colocou eles dentro de você, porque alguém colocou ele aí, fui ouvindo alguma história que colocou aí. E você também ir decifrando isso, desmistificando. Mas se você já é mãe, eu quero fazer esse pedido também para você cuidar com aquilo que você fala, para que você não plante nos seus filhos algum tipo de medo, que você tem esse poder, né, de plantar algum medo. Outro medo comum é o parto, né, a dor do parto. E isso eu tinha bastante medo, assim, de sentir dor. Até que eu comecei a estudar o sentido da dor, para que a dor serve no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa alma. E quando eu fui entendendo mais a fundo, eu não fui tendo medo dela. E é muito engraçado que às vezes a gente tem medo do parto quando a gente não tem um bebê na barriga ou quando a gente está no começo da gestação. Só que quando chega ali no 8º mês da gestação para o 9º mês da gestação, a gente não vê a hora que isso aconteça. Aconteça do jeito que acontecer, seja parto normal, seja cesárea, não importa, a gente só quer ter o nosso filho nos braços. Então, essa questão de querer os filhos no braço, ele vai acima de qualquer medo que a gente possa sentir. Então, assim, se o parto é algo que te dá medo hoje, fica tranquila, minha amiga, porque quando você estiver grávida, você vai desejar muito para esse dia chegar. Porque é o que você mais vai querer na sua vida, é o dia do seu parto, sabe? Porque é o dia que você vai pegar no teu colo, no teu peito, vai sentir aquele rostinho, aquele arzinho saindo quente, aquela pessoa tão pequenininha, tão amada, que tem o melhor cheiro do mundo, né? Então, bom, acho que é isso. Acho que eu lembrei de todos os meus medos para compartilhar e peço para que você compartilhe aqui nos comentários qual era o seu medo ou qual é o seu medo e como que você lidou com ele, né? Que isso vai ser legal compartilhar com outras mulheres também, tá bom? Um beijo e até mais.